Meu nome é Elaine dos Santos, sou professora aposentada, professora universitária, e participo desde a segunda antologia promovida pela Rio de Flores Editora, do Renato Galvão. Quando ele lançou o edital de Páginas em Branco, eu de imediato pensei em Macunaíma, o herói sem nenhum caráter. O personagem fictício criado por Mário de Andrade, uma das obras referenciais do modernismo brasileiro. Porque Macunaíma não é nem bom nem mau. Ele não tem caráter. É uma página em branco, sobre a qual se assentam os valores portugueses, africanos, alemães, italianos, suíços, japoneses. Quer dizer, o Brasil, Macunaíma, como uma representação do Brasil, é uma página em branco que se vai imprimindo diferentes caráteres. Mas, ao mesmo tempo, eu lembrei de uma coisa interessante da minha dissertação de mestrado, em que eu trabalhei com a questão da memória. O homem sempre se preocupou, ao longo da história, em registrar quem ele é e os fatos importantes da sua existência. Arnold Hauser, em História da Literatura e da Arte, ele chama atenção para isso. Nas cavernas já existiam pinturas rupestres, evidentemente, que demandam entendimento, interpretação. A caça, anterior à caça, posterior à caça, quer dizer, se pinta o animal para aprendê-lo, se pinta o festejo da caça, mas existe essa preocupação do registro. Depois vão surgindo estátuas, vão surgindo... Antes disso, e ainda hoje, existem tribos, inclusive no Brasil, que têm a preocupação do ancião, ou dos anciãos, ou anciões, como queiram, guardarem a memória da tribo. Nos circos, por exemplo, a memória dos ofícios, a memória do trapezista, tanto que a gente tem família de trapezista, família de malabarista, pertence aos mais velhos. Então, a memória está muito ligada à nossa identidade, a nos marcar idem, com os nossos iguais. E eu venho no texto brincando com isso, com essa ideia de que desde antes da escrita existe essa preocupação de fixar quem somos. A escrita vai dar vazão para isso. A escrita vai permitir que se saia da página em branco, não só do papel em branco, mas de outras formas de se escrever, para registro. E aí tem uma coisa interessante. Psicólogos, psiquiatras sempre chamaram a atenção. Assenhorar-se da memória e do esquecimento sempre foi o interesse dos poderosos. E leiam aqui poderosos políticos. Vamos apagar certos fatos históricos dos livros didáticos. Vamos burlar certos fatos históricos. Ou seja, um silenciamento de fatos que aconteceram e que não vão para os livros didáticos. Então, páginas em branco entre a memória e o silêncio daquilo que nos constitui como pessoa, porque nós fazemos parte de um coletivo, como nação e, sim, como sociedade. Porque há acontecimentos, a história dos ETs, que nunca foram esclarecidos. Existe vida em outro planeta? Não existe vida em outro planeta? O homem chegou na Lua? O homem não chegou na Lua? Muitas pessoas questionam. E existe toda uma história do Oriente que poucos de nós conhecemos. Agora, esses dias eu estava vendo a questão das Olimpíadas, que não está no meu texto. Para minha geração, Nadia Comaneci foi uma das maiores atletas olímpicas. Mas as gerações posteriores não a viram
e ela sequer aparece, ou aparece muito pouco, nesses vídeos que recuperam a história das Olimpíadas. Então, memória e esquecimento, páginas em branco. O Renato foi muito feliz na escolha do tema, não sei se foi ele que fez, e eu quero parabenizar a todos os autores que participaram da antologia, porque cada um dá o seu enfoque, cada um dá a sua percepção do mundo. E as nossas percepções são variadas, e aí também eu venho para a questão da memória e do esquecimento, porque eu fui trabalhar numa escola, serviço voluntário, e eu disse assim, gente, onde é que vocês nasceram? Numa cama. De que hospital? Não sei. De que cidade? Não sei. Eu, por exemplo, nasci no dia 2 de março de 1964, era uma segunda-feira de carnaval, às 16 horas, portanto, na hora do café, à tarde, e chuviscava. Eu tenho uma memória afetiva. Quem de nós tem? Principalmente os mais jovens, não tem. Mas como tu lembra disso? Claro que eu não lembro, né? Eu estava nascendo. Alguém contou para mim, a minha mãe. Então também a assenhorar-se de quem nós somos nos garante uma identidade. Nós deixamos, nesse caso, de sermos páginas em branco. Nós deixamos, nesse caso, de sermos seres cuja história é contada pelos outros. Aliás, os outros contam muito as nossas histórias. Às vezes a gente descobre histórias sobre a gente que a gente nem imaginava, né? Mas nós sabemos quem nós somos. Nós nos assenhoramos. Nós e aqueles que vêm depois de nós, se nós tivermos a generosidade de contar quem eles são. Então, mais uma vez eu reitero os parabéns a quem teve a ideia da temática, provavelmente o Renato, e reitero os parabéns ao conjunto, ao grupo de autores que participou. É assim também que a gente vai escrevendo a nossa história, a história da cultura do nosso país, e vai fazendo a diferença. Muito obrigada.